O padre olhou para João e disse: esse bebê não será batizado aqui. A igreja inteira ficou em silêncio. João sentiu o rosto queimar. Suas mãos tremiam segurando o filho nos braços. Ele olhou ao redor. Todos os fiéis o encaravam com pena ou desprezo. Seu coração acelerou. Ele só queria o batismo do seu bebê, nada mais. Mas por que o padre fez aquilo? João nunca havia pedido nada antes. Seria por causa de suas roupas velhas? Ou havia algo mais? O que ninguém sabia é que aquele homem humilde guardava um segredo. E quando a verdade veio à tona, o padre jamais esqueceria daquele dia. Comente. Isso é justo? Quero saber sua opinião. Eu me chamo João Silva. Tenho 38 anos e trabalho como faxineiro em um hospital público da cidade. Acordo todos os dias às 4 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Minha rotina é cansativa, mas nunca reclamei. Sempre acreditei que o trabalho dignifica o homem, não importa qual seja. Moro em uma casa simples na periferia, com minha esposa Ana e nosso filho recém-nascido, Gabriel. A casa tem 2 quartos pequenos, uma sala que também serve como cozinha e um banheiro. As paredes estão descascadas, o telhado tem algumas goteiras quando chove forte, mas é nossa. Pagamos aluguel em dia todo mês, sem falta. Ana trabalha como empregada doméstica. Ela é uma mulher forte, de fé inabalável. Foi ela quem insistiu para batizarmos Gabriel na igreja de São Pedro, a mesma onde fui batizado quando criança. Minha mãe, que já faleceu, sempre dizia que aquela igreja era especial, que era um lugar abençoado. Eu prometi a ela antes de morrer que se um dia eu tivesse um filho, ele seria batizado lá. Quando Gabriel nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Segurei aquele bebezinho nos braços e chorei. Chorei de alegria, de gratidão, de medo também. Medo de não conseguir dar tudo que ele merece, de não ser um bom pai. Ana me abraçou e disse que Deus nos daria forças. E eu acreditei nela. Passaram-se 3 meses desde o nascimento de Gabriel. Ana começou a falar sobre o batismo com mais frequência. João, precisamos marcar logo. Não podemos deixar nosso filho sem o sacramento. Ela dizia, enquanto embalava o bebê para dormir. Eu concordava, mas confesso que estava adiando. Não por falta de vontade, mas por receio. Receio de quê? É difícil explicar. Eu sempre me senti deslocado naquela igreja. Mesmo quando era criança, quando minha mãe me levava aos domingos, eu percebia os olhares. As pessoas me viam com minha roupa remendada, meu cabelo mal cortado e desviavam o olhar, como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu não devesse estar ali. Mas eu prometi para minha mãe, e uma promessa é uma promessa. Numa terça-feira de tarde, depois de sair mais cedo do trabalho, fui até a igreja de São Pedro. Estava vestindo minha melhor roupa, uma calça jeans que já estava desgastada nas barras e uma camisa social branca que Ana havia passado com carinho na noite anterior. Meus sapatos estavam limpos, mas eram velhos. Eram os mesmos que eu usava no casamento, 5 anos atrás. A igreja ficava no centro da cidade, em um bairro nobre. O prédio era imponente, com torres altas e vitrais coloridos que brilhavam sob o sol da tarde. Na frente, havia um jardim bem cuidado, com flores e bancos de madeira, onde algumas pessoas conversavam. Todos pareciam bem vestidos, com roupas de marca, carros importados estacionados na rua. Respirei fundo e entrei. O interior da igreja era ainda mais impressionante. O teto era alto, decorado com pinturas de anjos e santos. O chão era de mármore polido, tão limpo que refletia a luz das velas acesas no altar. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo eco dos meus passos. Caminhei até a secretaria da paróquia, que ficava em uma sala lateral. Havia uma mulher de meia idade sentada atrás de uma mesa mexendo em um computador. Ela usava óculos e tinha o cabelo preso em um coque. Quando me viu entrar, ela levantou os olhos rapidamente, me analisou da cabeça aos pés e voltou a olhar para a tela. "Boa tarde", eu disse, tentando soar educado. Ela demorou alguns segundos para responder. "Boa tarde. O que deseja?"
Eu gostaria de marcar o batismo do meu filho. Ela suspirou como se eu estivesse atrapalhando seu dia. Tem que falar com o padre. Ele está na sacristia. Apontou para uma porta ao fundo sem olhar para mim. Obrigado, eu disse. Mas ela já havia voltado sua atenção para o computador. Fui até a sacristia. A porta estava entreaberta. Bati levemente. Entre, disse uma voz firme. Empurrei a porta e vi o padre. Ele estava sentado em uma cadeira de couro, lendo um livro grosso. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos, bem penteados, batina impecavelmente limpa e passada. Ele levantou os olhos e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era exatamente hostilidade, mas também não era acolhimento. Boa tarde, padre, eu disse, tirando um boné imaginário que não estava usando. Minha mãe sempre me ensinou a ser respeitoso com padres. Boa tarde. O que o traz aqui? Eu gostaria de marcar o batismo do meu filho, Gabriel. Ele tem 3 meses. O padre fechou o livro devagar e me encarou. Você é membro desta paróquia? Não exatamente, padre, mas eu fui batizado aqui quando criança. Minha mãe era frequentadora. Ela faleceu há alguns anos. Ele assentiu, mas não pareceu impressionado. Entendo. E você frequenta a igreja atualmente? Participa das missas? Senti um aperto no peito. A verdade é que eu não ia à missa com frequência. Entre o trabalho, o cansaço e as contas para pagar, eu sempre tinha uma desculpa. Mas não queria mentir para um padre. Não muito, padre. Meu trabalho é pesado e... Trabalha com o quê? Sou faxineiro em um hospital. Houve um silêncio. O padre me olhou de cima a baixo, do mesmo jeito que a mulher na secretaria havia feito. Senti meu rosto esquentar. E sua esposa? Ela trabalha? Sim, padre. Ela é empregada doméstica. Outro silêncio. E vocês têm condições de contribuir com a paróquia? Ele perguntou cruzando os braços. Contribuir? Eu não esperava essa pergunta. Contribuir, padre? Sim. A igreja precisa de recursos para se manter. As contas não se pagam sozinhas. Há taxas para cobrir os custos do batismo, a cerimônia, a água benta, a manutenção da igreja. Você entende, não é? Senti um nó na garganta. Quanto seria, padre? Ele pegou uma folha de papel sobre a mesa e deslizou em minha direção. Era uma tabela com valores. Meus olhos se arregalaram quando vi o número. É bastante, padre, eu disse, a voz tremendo. É o valor justo. Todos pagam. Todos. Será que todos ali tinham dificuldade como eu? Será que todos precisavam escolher entre pagar uma cerimônia religiosa e comprar fraldas para o filho? Padre, eu posso pagar parcelado? Ou talvez um valor menor? Eu realmente gostaria... Senhor João, ele me interrompeu. A voz um pouco mais fria agora. Eu entendo sua situação, mas a igreja tem suas regras. Se abrirmos exceção para um, teremos que abrir para todos. Mas, padre, é um batismo, é um sacramento. Minha mãe, sua mãe não está mais aqui, ele disse cortante. E o mundo mudou. A igreja precisa de pessoas comprometidas, que possam contribuir, que sejam exemplos para a comunidade. Senti uma raiva começando a ferver dentro de mim. Exemplos? O que ele queria dizer com isso? Que eu não era um bom exemplo porque era pobre? Padre, eu trabalho honestamente, sustento minha família, não faço mal a ninguém. Não estou questionando seu caráter, Sr. João. Apenas estou sendo realista. Esta é uma paróquia grande, com muitos compromissos. Não podemos realizar batismos para todos que aparecem aqui sem nenhum vínculo, sem nenhuma contribuição. Meu coração estava disparado. Eu apertei os punhos, tentando me controlar. Então, o senhor está dizendo que meu filho não pode ser batizado aqui? Ele suspirou, como se estivesse cansado de mim. Estou dizendo que há outras igrejas na cidade, talvez uma mais próxima de onde você mora, onde as coisas sejam mais adequadas à sua realidade, mais adequadas à minha realidade. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um soco. Ele estava me mandando embora. Estava dizendo que eu não era bem-vindo ali porque era pobre.
Entendo, eu disse, minha voz saindo mais baixa do que eu gostaria. Obrigado pelo seu tempo, padre. Virei-me para sair, mas antes que eu alcançasse a porta, ele disse: Senhor João, não leve para o lado pessoal. É apenas a realidade das coisas. Não respondi. Saí da sacristia, atravessei a igreja e saí pela porta principal. O sol estava forte lá fora, mas eu sentia frio. Minhas pernas tremiam. Sentei-me em um dos bancos do jardim, tentando processar o que havia acontecido. Fui rejeitado. Meu filho foi rejeitado por um padre em uma igreja, no lugar onde minha mãe rezava, onde ela acreditava que havia amor e acolhimento. Fiquei sentado naquele banco por quase meia hora. As pessoas passavam, entravam e saíam da igreja, e ninguém olhava para mim. Eu era invisível novamente. Peguei o celular e liguei para Ana. E aí, amor, conseguiu marcar? Ela perguntou ansiosa. Eu não consegui responder de imediato. Minha garganta estava apertada. João, você está bem? Não consegui, eu disse finalmente. O padre, ele disse que não pode fazer o batismo. Como assim não pode? Por quê? Ele disse que tem que pagar uma taxa alta. E quando eu perguntei se podia parcelar, ele meio que me mandou procurar outra igreja. Uma mais adequada para a gente. Ouvi o silêncio do outro lado da linha. Depois a voz de Ana tremendo. Adequada? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não é bem-vindo lá, Ana, porque a gente é pobre. Ela começou a chorar. Eu fechei os olhos, sentindo uma dor no peito. Eu tinha falhado com ela, tinha falhado com minha mãe, tinha falhado com meu filho. Vou para casa, eu disse. A gente conversa melhor quando eu chegar. Desliguei e fiquei olhando para a igreja. Aquele prédio bonito, imponente, cheio de ouro e mármore. Quantas pessoas humildes já tinham sido rejeitadas ali. Quantas histórias como a minha existiam, escondidas atrás daquelas portas. No caminho de volta para casa, sentado no ônibus lotado, fiquei pensando. Será que Deus realmente queria que as coisas fossem assim? Será que Jesus, aquele que andava com os pobres, com os pescadores, com os rejeitados, aprovaria aquilo? Eu não sou muito estudioso da Bíblia, mas minha mãe sempre me contava histórias. Jesus nunca cobrou de ninguém. Ele acolhia, ele amava. Mas ali naquela igreja não havia acolhimento. Havia regras, havia dinheiro, havia julgamento. Quando cheguei em casa, Ana estava na sala segurando Gabriel no colo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Sentei-me ao lado dela e a abracei. Desculpa, eu disse. Você não tem culpa, João. Ela respondeu, a voz embargada. A culpa é daquele homem que se esqueceu do que realmente importa. Ficamos ali em silêncio por um longo tempo. Gabriel dormia tranquilo nos braços da mãe, alheio a tudo. Ele era tão pequeno, tão inocente. Como alguém podia olhar para uma criança e negar a ela um sacramento por causa de dinheiro? Nos dias seguintes, tentei esquecer o que tinha acontecido. Voltei à minha rotina de trabalho, pegando os ônibus às 4:30 da manhã, limpando corredores, banheiros, quartos de hospital. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar. Ana também estava diferente. Ela tentava disfarçar, mas eu percebia. Ela estava magoada, decepcionada. Não com Deus, ela sempre frisava isso. Mas com os homens que diziam representá-lo. A gente devia tentar outra igreja, ela disse numa noite enquanto jantávamos. Eu sei, respondi. Mas eu prometi para minha mãe, Ana. Eu prometi que seria naquela igreja. Sua mãe entenderia. Ela não ia querer que você sofresse por causa disso. Talvez ela estivesse certa, mas algo dentro de mim não aceitava simplesmente desistir. Não era só sobre a promessa, era sobre dignidade, era sobre justiça. Alguns dias depois, algo inesperado aconteceu. Eu estava no hospital, limpando o corredor do 3º andar, quando um dos médicos me chamou. Dr. Henrique era um homem alto, de uns 40 anos, sempre simpático comigo. Ele era diferente dos outros médicos. Sempre cumprimentava os funcionários da limpeza pelo nome, perguntava como estávamos. João, preciso falar com você, ele disse com um sorriso no rosto. Sim, doutor. Aconteceu alguma coisa? Nada de ruim.
Pode ficar tranquilo. Na verdade, é algo bom. Você se lembra daquele projeto de expansão do hospital que comentei com você mês passado? Eu me lembrava vagamente. Ele havia mencionado algo sobre uma reforma. Lembro, sim, doutor. Então, o projeto foi aprovado e a direção está montando uma nova equipe de supervisão para a área de limpeza. Eu indiquei você. Pisquei, sem entender. Indicou... Eu? Sim, você é trabalhador, responsável, honesto. É o tipo de pessoa que a gente precisa em uma posição de liderança. O salário é quase o dobro do que você ganha agora. Você teria interesse? Senti meu coração acelerar. Dobro do salário, isso mudaria tudo. A gente poderia sair daquela casa com goteiras, poderia comprar roupas novas para Gabriel. Ana poderia trabalhar menos. Eu tenho muito interesse, doutor. Obrigado, muito obrigado mesmo. Ele sorriu e deu um tapinha no meu ombro. Você merece, João. Manda seu currículo atualizado para o RH amanhã. É só uma formalidade. Saí dali flutuando. Mal podia esperar para contar para Ana. Quando cheguei em casa naquela noite, ela estava dando banho no Gabriel. Contei a novidade e ela gritou de alegria. Me abraçou e começou a chorar. Mas dessa vez, de felicidade. Deus está cuidando da gente, João, ela disse, sorrindo. Ele nunca nos abandonou. Nas semanas seguintes, tudo começou a se encaixar. Fui promovido. Meu salário aumentou. Conseguimos nos organizar financeiramente. Ana até começou a falar de novo sobre o batismo de Gabriel. A gente já pode pagar a taxa daquela igreja agora, ela disse. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não queria mais voltar lá. Não por orgulho, mas porque percebi algo. Aquele lugar não representava o que eu acreditava. Minha fé era maior do que aquelas paredes de mármore. Vamos procurar outro lugar, eu disse. Um lugar onde a gente seja bem-vindo de verdade. Ana concordou, mas o destino, ou talvez Deus, tinha outros planos. Uma tarde eu precisei ir ao centro da cidade resolver uns documentos no banco. Quando estava voltando para o ponto de ônibus, passei em frente à igreja de São Pedro. Parei por um instante, olhando para aquele prédio. Tantas memórias, tantas emoções. Foi quando vi o padre saindo pela porta lateral. Ele estava conversando com um homem de terno, rindo. Os dois entraram em um carro de luxo que estava estacionado na frente. Algo me cutucou por dentro. Curiosidade, talvez. Comecei a prestar mais atenção naquela igreja. Pesquisei na internet. Descobri que o padre era conhecido na cidade por suas boas relações com empresários ricos. Havia até matérias em jornais locais sobre doações milionárias para a paróquia. Doações milionárias. E mesmo assim ele tinha negado o batismo do meu filho por causa de uma taxa. Senti a raiva voltar. Mas dessa vez era diferente. Não era apenas raiva, era indignação, era um desejo de justiça. Comecei a conversar com outras pessoas que frequentavam a igreja. Fiz perguntas discretas e descobri que eu não era o único. Havia outros casos, outras famílias pobres que tinham sido rejeitadas, outras histórias de humilhação. Uma senhora idosa me contou que foi expulsa da missa porque não estava vestida adequadamente. Um jovem me disse que foi impedido de fazer a primeira comunhão porque seus pais não podiam pagar o curso preparatório. Aquilo não era uma igreja, era um clube exclusivo. E eu decidi que não ia deixar isso passar. Ainda não sabia como, mas eu ia fazer algo. Ia expor aquilo. Ia mostrar para aquele padre que ele não podia tratar as pessoas daquela forma. Mas antes que eu pudesse agir, algo aconteceu que mudaria tudo. Um domingo de manhã, 2 semanas depois da minha visita ao banco, recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Alô? Senhor João Silva, disse uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Fernando Alvarenga. Sou advogado. Preciso falar com o senhor sobre um assunto urgente. Podemos marcar uma reunião? Meu coração disparou. Advogado? Urgente? Será que tinha feito algo errado? Do que se trata? Perguntei nervoso. Prefiro falar pessoalmente, senhor João, mas posso adiantar que é sobre uma herança. Herança?
Herança. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como se tivesse sido dita em outro idioma. Eu não conhecia ninguém que tivesse deixado algo para mim. Minha mãe havia falecido há anos e não tinha nada além de algumas roupas e objetos pessoais. Meu pai eu nunca conheci. Ele abandonou minha mãe antes de eu nascer. Senhor João, ainda está aí? Perguntou o advogado. Sim, desculpe. É que eu não entendo. Herança de quem? Como eu disse, prefiro explicar pessoalmente. O senhor pode vir ao meu escritório amanhã? Digamos, às 10 da manhã? Olhei para Ana, que estava me observando com uma expressão confusa. Pode ser. Onde fica? Ele me passou o endereço. Era no centro da cidade, em um prédio comercial. Anotei tudo e desliguei. O que foi? Ana perguntou. Um advogado. Disse que tem uma herança para mim. Ela arregalou os olhos. Herança? De quem? Não sei. Ele não quis falar pelo telefone. Passamos o resto do dia especulando. Seria algum parente distante que eu nem conhecia? Algum erro? Algum golpe? Ana me aconselhou a ter cuidado, mas também estava curiosa. Na manhã seguinte, vesti minha melhor roupa. Ainda era simples, mas estava limpa e passada. E fui ao escritório do advogado. O prédio era elegante, todo de vidro, com um hall amplo e ar-condicionado. Senti-me deslocado novamente, como se não devesse estar ali. Peguei o elevador até o 10º andar. O escritório tinha uma placa dourada na porta. Alvarenga em Associados. Advocacia. Entrei e fui recebido por uma secretária que me pediu para aguardar. Alguns minutos depois, um homem de terno cinza saiu de uma sala. Ele devia ter uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de grau. Estendeu a mão para mim. Senhor João Silva. Sim, sou eu. Sou o doutor Fernando Alvarenga. Por favor, entre. Segui-o até uma sala ampla, com uma mesa de madeira envernizada, estantes cheias de livros e uma janela com vista para a cidade. Ele me ofereceu uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa. Senhor João, vou direto ao ponto. Eu represento o espólio do senhor Roberto Almeida. O senhor conhece esse nome? Franzi a testa, tentando lembrar. Roberto Almeida. Não me soava familiar. Não conheço. O advogado assentiu. Imaginei. O senhor Roberto era seu tio, irmão mais velho da sua mãe, Maria Silva. Meu coração pulou. Minha mãe tinha um irmão? Sim. Eles se afastaram há muitos anos, ainda na juventude. Houve uma briga familiar e eles nunca mais se falaram. Mas nos últimos anos, o senhor Roberto começou a procurar por ela. Ele descobriu que ela havia falecido e então começou a procurar por você. Senti um nó na garganta. Minha mãe nunca havia mencionado um irmão. Por quê? O que tinha acontecido entre eles? Por que ele estava me procurando? Perguntei. Porque ele não tinha outros herdeiros. Nunca se casou. Não teve filhos. Você é o único parente vivo dele. E ele faleceu há 3 meses, deixando tudo para você. Pisquei, processando aquilo. Tudo? O que seria tudo? O advogado abriu uma pasta e deslizou alguns documentos na minha direção. O senhor Roberto era um empresário bem-sucedido. Ele tinha uma construtora, imóveis, investimentos. A herança total é avaliada em aproximadamente 50 milhões de reais. O mundo parou. 50 milhões de reais. Eu devia ter ouvido errado. Não era possível. Senhor João, o senhor está bem? 50 milhões? Sim, é uma quantia considerável, eu sei. Mas antes de o senhor comemorar, preciso esclarecer algumas coisas. Há um processo legal a ser seguido. Documentação, inventário, impostos. Vai levar alguns meses até que tudo seja liberado. Mas sim, você é o herdeiro único e legítimo. Eu não conseguia falar. Minha boca estava seca. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar. Eu preciso que o senhor assine alguns documentos hoje para darmos início ao processo, continuou o advogado. E também preciso de cópias dos seus documentos pessoais. O senhor trouxe? Assenti mecanicamente e entreguei meus documentos. Ele fez cópias e me entregou uma pilha de papéis para assinar. Eu assinei tudo, ainda em choque.
Quando saí daquele escritório, estava tremendo. Sentei-me em um banco na praça em frente ao prédio e liguei para Ana. João, conseguiu falar com o advogado? Ana, você não vai acreditar. O quê? Me conta. Eu herdei 50 milhões de reais. Silêncio. Ana, João, isso não é engraçado. Eu não estou brincando. É verdade. Eu tenho um tio que eu nem sabia que existia. Ele morreu e deixou tudo para mim. Ela começou a chorar. E eu também. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. O advogado me explicou que, enquanto o inventário não fosse concluído, eu não poderia mexer no dinheiro. Mas ele adiantou uma quantia para despesas imediatas. 100 mil reais. 100 mil reais. Mais do que eu ganharia em anos de trabalho. A primeira coisa que fiz foi alugar uma casa melhor. Nada extravagante, mas um lugar decente, com 3 quartos, sem goteiras, em um bairro seguro. Ana chorou quando entramos pela primeira vez. Gabriel estava nos braços dela, olhando tudo com curiosidade. Comprei roupas novas, não roupas de grife, nada absurdo, mas roupas bonitas, de qualidade. Comprei um carro usado, mas em bom estado. Algo confiável para levar Ana ao trabalho e Gabriel ao médico sem dependermos de ônibus. Mas eu não contei para ninguém sobre a herança. Exceto Ana, ninguém sabia. Eu tinha medo de que as pessoas mudassem comigo, medo de que me vissem de forma diferente. E, principalmente, eu ainda não tinha esquecido o que tinha acontecido na igreja de São Pedro. Uma noite, enquanto Ana colocava Gabriel para dormir, sentei-me na varanda da casa nova e fiquei pensando. Eu tinha dinheiro agora, tinha poder. Eu podia fazer algo que antes parecia impossível. Eu podia voltar àquela igreja. Não para pedir, mas para mostrar. Ana não gostou da ideia quando contei para ela. João, deixa isso para lá, ela disse. A gente já superou. Já encontramos outra igreja, uma onde fomos acolhidos. Por que você quer voltar lá? Porque não é só sobre a gente, Ana. É sobre todas as outras pessoas que foram humilhadas lá. É sobre justiça. Ela suspirou. Justiça ou vingança? Essa pergunta me fez parar. Eu queria justiça, é claro. Mas havia uma parte de mim, pequena, mas inegável, que queria que aquele padre sentisse o que eu senti, que ele percebesse o erro que cometeu. Eu só quero mostrar para ele que ele estava errado, eu disse. Que o valor de uma pessoa não está na conta bancária. Ana me olhou nos olhos. E você acha que ele vai aprender isso? Não sei, mas eu preciso tentar. Passei os dias seguintes planejando. Eu sabia que simplesmente chegar lá com roupas caras e um carro novo não ia adiantar. Eu precisava de algo maior, algo que causasse impacto. Foi então que tive a ideia. A igreja de São Pedro estava sempre pedindo doações para reformas. Eu tinha visto os cartazes. Eles queriam restaurar o telhado, trocar os vitrais antigos, construir uma nova ala para a catequese. Tudo isso custaria uma fortuna. E se eu oferecesse essa fortuna? Marquei uma reunião com o padre. Liguei para a secretaria da paróquia e disse que era um empresário interessado em fazer uma doação. A mulher que me atendeu, a mesma que tinha me tratado com indiferença meses atrás, ficou entusiasmada. O padre vai adorar conversar com o senhor. Pode vir amanhã às 3 da tarde? Pode ser, respondi. No dia seguinte, vesti um terno novo que tinha comprado. Nada extravagante, mas elegante. Coloquei um relógio bonito, sapatos de couro. Passei gel no cabelo. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Ana me abraçou antes de eu sair. Tome cuidado com seu coração, João. Não deixe a raiva te consumir. Eu sei o que estou fazendo, respondi, mas a verdade é que eu não sabia. Cheguei à igreja de São Pedro às 3 em ponto. Estacionei meu carro na frente. Não era um carro de luxo, mas era novo e limpo. Entrei pela porta principal e fui direto à secretaria. A mulher me reconheceu? Não sei. Se reconheceu, não demonstrou. Ela me recebeu com um sorriso caloroso. O senhor deve ser o empresário que ligou ontem. O padre está te esperando.
Por favor, siga-me. Seguia até a sacristia, a mesma sala onde eu tinha sido rejeitado meses atrás. Bati na porta. Entre! Disse a voz do padre. Empurrei a porta e entrei. O padre estava sentado na mesma cadeira de couro, mas dessa vez ele se levantou imediatamente quando me viu entrar. Seu rosto se iluminou com um sorriso largo. Boa tarde. Seja bem-vindo, ele disse, estendendo a mão. Apertei sua mão, mantendo minha expressão neutra. Boa tarde, padre. Por favor, sente-se. Posso oferecer um café? Água? Não, obrigado. Estou bem. Ele voltou a sentar-se, juntando as mãos sobre a mesa. Então me disseram que o senhor está interessado em fazer uma doação para a igreja. É maravilhoso quando pessoas de bem se dispõem a ajudar a casa de Deus. Pessoas de bem. Será que eu não era uma pessoa de bem quando estava vestido com roupas velhas? Sim, respondi. Eu soube que a igreja precisa de reformas. Telhado, vitrais, uma nova ala de catequese. Exatamente. O senhor está bem informado. São projetos importantes, mas infelizmente muito caros. Estamos fazendo uma campanha há meses, mas ainda não conseguimos arrecadar o suficiente. Quanto seria necessário para realizar todas essas reformas? Ele pegou uma pasta e abriu, mostrando-me planilhas e orçamentos. No total, estamos falando de aproximadamente 2 milhões de reais. 2 milhões. Uma quantia alta, mas que eu agora podia pagar sem sequer sentir. Entendo, eu disse, fingindo analisar os números. É realmente um valor considerável. Sim, por isso qualquer contribuição já seria de grande ajuda. Alguns fiéis têm doado 50, 100 reais. Empresários locais têm contribuído com 5, 10 mil. Cada centavo faz diferença. Fiquei em silêncio por um momento, deixando a tensão crescer. Ele me olhava expectante, como um vendedor esperando fechar um negócio. E se eu cobrir tudo? Perguntei. Ele piscou. Cobrir tudo? Sim. Os 2 milhões. Eu posso doar o valor total. Vi o rosto dele mudar. Surpresa, incredulidade. E então, algo que me deixou enojado. Ganância. Senhor, perdão, não peguei seu nome. João? João Silva. Houve um breve silêncio. Eu vi algo passar pelos olhos dele. Uma centelha de reconhecimento? Não, impossível. Ele nem devia se lembrar de mim. Senhor João, isso seria extraordinário. Uma bênção. O senhor tem certeza? Absoluta. Mas tenho algumas condições. Ele se inclinou para a frente. Condições? Claro, claro. O que o senhor precisa? Primeiro, quero que a reforma comece imediatamente. Nada de esperar meses para iniciar. Segundo, quero uma placa na entrada da igreja, agradecendo pela doação. E terceiro, fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Quero que o senhor batize meu filho, aqui, nesta igreja. Mas é claro, será uma honra batizar o filho de um benfeitor tão generoso. Quando o senhor gostaria de marcar? No próximo domingo. À tarde. Perfeito. Vou separar o horário e sobre as taxas do batismo, não haverá taxas. Eu interrompi, minha voz ficando mais fria. Ou melhor, elas já estão cobertas pelos 2 milhões, não acha? Ele riu nervosamente. Sim, sim, com certeza. Era só uma formalidade. O senhor entende? Eu não entendo, pensei, mas não disse nada. Vou providenciar a transferência do dinheiro ainda esta semana, eu disse levantando-me. Meu advogado entrará em contato com a paróquia. Ele se levantou rapidamente, quase tropeçando na própria batina. Maravilhoso! O senhor não imagina o quanto isso significa para a nossa comunidade. Deus há de recompensá-lo. Virei-me para sair, mas antes de abrir a porta, parei. Padre, posso fazer uma pergunta? Claro, o que quiser. O senhor se lembra de mim? Ele franziu a testa. Perdão? Eu vim aqui há alguns meses. Estava vestido de forma mais simples. Queria marcar o batismo do meu filho. O senhor se lembra? Vi a cor sumir do rosto dele. Seus olhos se arregalaram levemente. Sim, ele se lembrava. Eu atendo muitas pessoas, senhor João. O senhor me disse para procurar outra igreja, uma mais adequada à minha realidade. Lembra agora?
O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Engraçado como as coisas mudam, não é? Continuei. Há alguns meses eu não era bem-vindo aqui porque era pobre. Agora, de repente, sou uma bênção. Meu filho não podia ser batizado porque eu não tinha dinheiro para pagar uma taxa. Mas agora que eu tenho 2 milhões para doar, é uma honra batizá-lo. Senhor João, foi um mal-entendido. Eu nunca quis o quê? Me humilhar? Julgar minha família pela aparência? Negar um sacramento para meu filho por causa de dinheiro? Ele estava pálido. Eu peço desculpas, sinceramente. Às vezes a gente erra. A pressão da paróquia, as contas, as responsabilidades. Eu não deveria ter agido daquela forma. Olhei para ele por um longo momento. Aquele homem que semanas atrás parecia tão poderoso, tão superior, agora estava encolhido, suando, gaguejando, e eu não senti satisfação. Eu senti tristeza. Sabe o que é pior, padre? Não é o fato de o Senhor ter me rejeitado, é o fato de que o Senhor só está se desculpando agora porque eu tenho dinheiro. Se eu tivesse voltado aqui ainda pobre, ainda vestindo minhas roupas velhas, o Senhor teria me mandado embora de novo, não é mesmo? Ele não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada em seu rosto. Eu vou fazer a doação, eu disse. Porque essa igreja precisa de reformas e porque sei que há pessoas boas aqui que merecem um lugar melhor para cultuar. Mas não faço isso pelo Senhor. Faço, apesar do Senhor. Saí da sacristia sem olhar para trás. Atravessei a igreja, sentindo o peso dos olhares dos fiéis que estavam ali. Alguns deviam ter ouvido nossa conversa. Outros apenas me viam como mais um homem bem vestido. Quando cheguei em casa, Ana estava me esperando na sala. Ela me olhou nos olhos e perguntou. E então? Sentei-me ao lado dela e contei tudo. Ela ouviu em silêncio, segurando minha mão. Você fez a coisa certa, ela disse no final. Eu não sei, Ana. Eu não sei se era sobre fazer a coisa certa ou sobre me vingar. Talvez fosse os dois. E talvez não haja problema nisso. Você o confrontou, mostrou a hipocrisia dele, mas também vai ajudar a comunidade. Isso tem valor. Abracei-a, sentindo o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo dela. Gabriel estava dormindo no berço ao lado, tão pequeno, tão inocente, e em breve ele seria batizado. Na igreja onde minha mãe me batizou, onde ela rezava, onde ela acreditava, mas eu faria isso à minha maneira, não com submissão, não aceitando ser menos que os outros, mas mostrando que dignidade não tem preço. Os dias seguintes foram agitados. Meu advogado entrou em contato com a paróquia, os documentos foram assinados, o dinheiro foi transferido. A notícia da doação se espalhou rapidamente. Jornais locais publicaram matérias. Algumas pessoas começaram a me procurar, querendo me conhecer, querendo algo. Eu me mantive distante, não dei entrevistas, não quis holofotes. Mas no sábado, véspera do batismo, recebi uma ligação. Era o padre. Senhor João, boa tarde. Eu gostaria de conversar com o senhor, pessoalmente, se possível. Hesitei. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu, sobre minhas ações. Por favor, me dê essa oportunidade. Suspirei. Amanhã antes do batismo, às 14h. Obrigado, muito obrigado. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Ana me observava da cozinha. Ele quer conversar, eu disse. E você vai? Vou, mas não sei o que esperar. No domingo, às 14h, voltei à igreja de São Pedro. Dessa vez, levei Ana e Gabriel comigo. Entramos juntos pela porta principal. A igreja estava vazia, exceto pelo padre, que nos esperava perto do altar. Ele parecia diferente, mais velho de alguma forma, mais cansado. Caminhamos até ele. Gabriel estava nos braços de Ana, olhando curioso para os vitrais coloridos. Senhor João, Dona Ana, obrigado por virem, ele disse a voz baixa. Não respondi. Apenas esperei. Ele respirou fundo. Eu passei os últimos dias refletindo sobre minha vida, sobre minhas escolhas, sobre o tipo de sacerdote que me tornei.
e percebi algo doloroso. Em algum momento, eu esqueci o propósito da minha missão. Continuei em silêncio. Eu me perdi nas burocracias, nas finanças, nas aparências. Comecei a tratar a fé como um negócio. E no processo, magoei pessoas, rejeitei pessoas, pessoas como o Senhor. Ele olhou para Gabriel. E quando olho para esse bebê, eu vejo Jesus. Não o Jesus dos vitrais e das estátuas, mas o Jesus que nasceu em uma manjedoura. Pobre, humilde, rejeitado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. As lágrimas do padre caíam em silêncio. Ele limpou o rosto com as mãos, envergonhado. Eu não mereço seu perdão. Ele continuou. Mas eu preciso pedir, não apenas pelo que fiz com o Senhor, mas por todas as vezes que coloquei dinheiro acima de pessoas, por todas as vezes que julguei alguém pela aparência, por todas as vezes que me esqueci de que minha missão é acolher, não selecionar. Olhei para Ana, ela tinha os olhos marejados. Olhei para Gabriel, tão tranquilo nos braços dela, alheio a tudo aquilo, e então olhei para o padre, um homem quebrado, um homem que havia cometido erros terríveis, mas que talvez estivesse genuinamente arrependido. Padre, eu disse, minha voz calma, mas firme, eu não vim aqui buscar sua destruição, eu vim buscar justiça, e justiça não é apenas punição, é também transformação. Ele me olhou, os olhos vermelhos. O Senhor me machucou. Machucou minha esposa. Machucou meu filho, mesmo que ele nem saiba disso ainda. Mas o que me machuca mais é saber que há outras pessoas que passaram pelo mesmo. Pessoas que não tiveram a sorte que eu tive. Pessoas que continuam sendo rejeitadas, humilhadas, excluídas. Eu sei, ele murmurou. E eu vou mudar. Eu prometo. Promessas são fáceis, padre. Ações são difíceis. Se o Senhor realmente quer se redimir, não é comigo que precisa acertar. É com cada pessoa pobre que bater nesta porta. É com cada família que chegar aqui sem dinheiro, mas cheia de fé. É com cada pessoa que o Senhor julgou no passado. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu vou. Eu juro que vou. Ana deu um passo à frente. Padre, eu fui criada em uma família católica. Minha avó era catequista. Ela sempre me ensinou que a igreja é a casa de todos, especialmente dos mais necessitados. Mas quando meu marido voltou para casa naquele dia, rejeitado, humilhado, eu perdi um pouco da minha fé, não em Deus, mas nas pessoas que dizem representá-lo. O padre baixou a cabeça. Mas eu também aprendi, Ana continuou, que todos nós erramos, todos nós falhamos, e que o perdão é um dos pilares da nossa fé. Então eu escolho perdoar o Senhor, mas espero que o Senhor honre esse perdão com mudanças reais. O padre olhou para ela e novas lágrimas escorreram. Obrigado, muito obrigado. Houve um silêncio pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade, quando o ar finalmente se acalma. Vamos fazer esse batismo então? Eu disse. Ele assentiu, limpando o rosto mais uma vez. Sim, vamos. A cerimônia seria às 3 da tarde. Ele nos levou até a pia batismal, explicando como o ritual aconteceria. Havia algumas pessoas começando a chegar, familiares que tínhamos convidado, alguns amigos do trabalho, vizinhos da casa nova. Mas também havia pessoas que eu não conhecia. Gente simples, vestida humildemente, que aparentemente tinham ouvido falar sobre o batismo e vieram por curiosidade ou fé. Às 3 em ponto, a cerimônia começou. O padre estava transformado. Não no sentido físico, mas na postura. Ele falava com suavidade, com humildade. Ele olhava para Gabriel com ternura genuína. E quando pronunciou as palavras sagradas, derramando água sobre a cabecinha do meu filho, senti algo se mover dentro de mim. Perdão. Não era fácil. Ainda doía. Mas eu escolhi perdoar. Gabriel chorou um pouco com a água fria, mas logo se acalmou. Ana o embalou, sussurrando palavras doces. Eu a abracei, os três juntos, e naquele momento senti que minha mãe estava ali, de alguma forma, sorrindo. Após a cerimônia, houve um pequeno lanche na sala paroquial.
O padre fez questão de cumprimentar cada pessoa presente, especialmente as mais humildes. Ele conversava, ouvia, sorria. Parecia um homem diferente. Quando todos começaram a ir embora, ele me chamou de canto. Senhor João, eu gostaria de lhe mostrar algo. Seguiu-o até um pequeno escritório nos fundos da igreja. Ele abriu uma gaveta e tirou um caderno velho com capa de couro desgastada. Este é meu diário, ele disse. Eu escrevo nele há 20 anos. Registros de missas, reflexões, orações. Ele abriu em uma página marcada. Mas também registros de erros. Mostrou-me uma lista. Nomes, datas, situações. Depois da nossa conversa, comecei a lembrar de todas as pessoas que rejeitei ao longo dos anos. São dezenas, Senhor João. Dezenas de famílias que eu deveria ter acolhido, mas não acolhi. Eu escrevi o nome de cada uma que consegui lembrar. Olhei para a lista. Havia nomes, alguns com endereços incompletos, outros apenas com descrições. Homem que pediu batismo em 2018. Roupa rasgada. Mulher idosa que queria missa de 7º dia. Sem dinheiro. Senti um aperto no peito. Eu vou procurar cada uma dessas pessoas, ele disse. Vou pedir desculpas. Vou oferecer os sacramentos que neguei. Vou tentar, na medida do possível, corrigir meus erros. E se algumas não quiserem ouvir, então terei que aceitar. Mas pelo menos terei tentado. Fechei o caderno e o devolvi a ele. Isso é um começo, padre. Um bom começo. Ele guardou o caderno de volta na gaveta. Senhor João, posso fazer mais uma pergunta? Pode, porque o senhor fez a doação. Depois de tudo o que eu fiz, por que ainda ajudou a igreja? Pensei por um momento antes de responder. Porque a igreja não é o senhor padre. A igreja é aquela senhora de 70 anos que vem rezar todos os dias. É aquele jovem que ajuda voluntariamente na catequese. É aquela mãe que traz os filhos para a missa de domingo, mesmo morando longe. Essas pessoas merecem um lugar bonito, bem cuidado para cultuar. E não seria justo puni-las pelos erros de um homem só. Ele assentiu lentamente. O senhor é mais cristão do que eu, senhor João. Eu não sou mais cristão. Eu só estou tentando ser uma pessoa decente. Saímos do escritório e voltamos para a área principal da igreja. Ana estava conversando com algumas mulheres, Gabriel ainda em seus braços. Quando ela me viu, sorriu. Naquele momento, senti que finalmente havia fechado um ciclo. Minha promessa para minha mãe tinha sido cumprida. Meu filho estava batizado e, de alguma forma, eu tinha ajudado a plantar uma semente de mudança naquele lugar. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela cidade, não da forma que eu esperava. Eu achei que as pessoas falariam sobre a doação, sobre o dinheiro, mas o que elas falaram foi sobre o confronto, sobre um homem pobre que foi rejeitado e voltou rico, sobre um padre que foi forçado a encarar sua hipocrisia. Algumas pessoas me parabenizaram. Outras me criticaram, dizendo que eu deveria ter sido mais compassivo, menos vingativo. Eu ouvi todas as opiniões, mas não deixei que elas me afetassem. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia por que tinha feito o que fiz. O que me surpreendeu foi o número de pessoas que começaram a me procurar. Pessoas que tinham passado por situações semelhantes. Pessoas que tinham sido rejeitadas por igrejas, por padres, por líderes religiosos que colocavam dinheiro acima de fé. Um homem me ligou chorando. Ele contou que sua filha tinha morrido e ele queria uma missa de corpo presente, mas o padre cobrou um valor que ele não tinha. Ele teve que enterrar a filha sem a cerimônia que ele sonhava. Uma mulher me enviou uma mensagem. Ela disse que queria se casar na igreja, mas foi impedida porque ela e o noivo eram pobres e não podiam pagar a taxa. Eles acabaram se casando só no civil, mas ela sempre se sentiu incompleta. Cada história era uma facada. Cada relato me mostrava que o problema era maior do que eu imaginava. Foi então que decidi fazer algo mais. Convoquei uma reunião com o padre e outros líderes da paróquia. Levei comigo algumas das pessoas que tinham me procurado e propus uma mudança. A partir de agora, eu disse,
Nenhuma pessoa será impedida de receber um sacramento nesta igreja por falta de dinheiro. Nenhuma. Batismos, casamentos, missas, tudo será acessível a todos. Alguns membros do conselho da paróquia protestaram. Mas como vamos manter a igreja funcionando? As contas não se pagam sozinhas. Eu sei, respondi. Por isso vou criar um fundo permanente que cobrirá os custos operacionais básicos da igreja pelos próximos 10 anos. E quem tiver condições de contribuir, que contribua. Mas nunca mais alguém será rejeitado por ser pobre. O silêncio na sala foi absoluto. Alguns membros do conselho me olhavam com admiração, outros com desconfiança. O padre, no entanto, estava sorrindo. Um sorriso genuíno, de alívio. Eu apoio totalmente essa proposta, ele disse. É exatamente o que esta igreja precisa. Nem todos concordaram imediatamente. Houve discussões, debates, argumentos sobre sustentabilidade e precedentes. Mas, no final, a proposta foi aprovada. Com o fundo que criei e o compromisso de buscar doações voluntárias, a igreja poderia operar sem depender de taxas obrigatórias. Nos meses seguintes, as mudanças começaram a aparecer. A igreja ficou mais cheia. Famílias humildes, que antes se sentiam excluídas, agora vinham livremente. Crianças eram batizadas. Casais se casavam. Missas de falecimento eram celebradas com dignidade, independentemente da situação financeira da família. E o padre manteve sua palavra. Ele procurou cada pessoa da lista em seu caderno. Algumas o receberam bem, outras o mandaram embora. Algumas choraram ao ouvir o pedido de desculpas. Outras simplesmente bateram a porta na cara dele. Ele me contou sobre cada visita. E mesmo quando era rejeitado, ele não desistia. É o mínimo que posso fazer, dizia. Mas nem tudo era perfeito. Houve resistência. Alguns fiéis antigos, acostumados com o modelo anterior, começaram a reclamar. Diziam que a igreja estava virando assistencialismo, que estava perdendo sua essência. Alguns até saíram procurando outras paróquias. Isso doeu no padre. Vi isso em seu rosto. Mas ele perseverou. Uma tarde ele me ligou. Senhor João, preciso conversar com o senhor. Pode vir à igreja? Fui. Quando cheguei, ele estava sentado em um dos bancos, sozinho, olhando para o altar. O que aconteceu, padre? Perguntei, sentando-me ao lado dele. Recebi uma carta do bispo. Ele ouviu reclamações sobre as mudanças que fizemos. Ele quer que eu reverta tudo. Senti a raiva voltar. E o senhor vai reverter? Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi firmeza em seus olhos. Não arrogância. Firmeza. Não, eu não vou. O bispo pode transferi-lo, pode até afastá-lo. Eu sei, mas eu finalmente entendi algo, senhor João. Durante anos, eu servi a instituição. Eu me preocupava com números, com aparências, com o que os superiores pensavam de mim. Mas agora, eu quero servir a Deus, de verdade. E se isso significa perder minha posição, que seja. Sorri. O senhor mudou, padre. Não. Ele corrigiu. Eu voltei a ser quem eu deveria ter sido desde o início, e isso é graças ao Senhor. Não me dê crédito. O Senhor fez as escolhas. Eu só dei o empurrão. Ficamos sentados ali por um tempo, em silêncio confortável. Depois, ele me perguntou, e o senhor, senhor João, como está lidando com tudo isso? Com a herança, com a fama, com as mudanças? Pensei antes de responder. Está sendo estranho. Tem dias que eu acordo e ainda me sinto como o faxineiro que pegava ônibus às 4 da manhã. Tem dias que olho para minha conta bancária e não consigo acreditar. Mas uma coisa não mudou. Eu ainda sou o mesmo João e pretendo continuar sendo. E seus planos? Vai continuar trabalhando no hospital? Por enquanto, sim, eu gosto do que faço. Gosto de ajudar as pessoas, mesmo que seja apenas limpando um corredor ou levando um sorriso para um paciente. O dinheiro não mudou isso. Ele assentiu. O senhor é um homem sábio. Não sou sábio, só sou alguém que teve sorte e está tentando usar essa sorte para fazer algum bem. Levantei-me para ir embora, mas ele me chamou. Senhor João, posso fazer uma última pergunta?
Claro, o Senhor me perdoou de verdade? Ou ainda há raiva? Olhei para ele, para aquele homem que meses atrás me havia machucado profundamente e que agora estava se esforçando genuinamente para mudar. Padre, perdão não significa esquecer. Não significa que a dor desaparece completamente, mas significa escolher não deixar essa dor me controlar. Então sim, eu perdoei, e espero que o Senhor continue merecendo esse perdão. Ele sorriu, os olhos úmidos. Vou tentar, todos os dias. Saí da igreja e voltei para casa. Ana estava cozinhando, Gabriel brincando no tapete da sala com seus brinquedos coloridos. Sentei-me no chão ao lado dele e ele me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos, sorrindo. Você não sabe, eu disse para ele. Mas você mudou muita coisa, pequeno. Você me mostrou o que realmente importa. Ele balbuciou algo ininteligível e voltou a brincar. Sorri. Ana veio da cozinha, limpando as mãos no avental. Como foi? O bispo quer que o padre reverta as mudanças, mas ele se recusou. Ela se sentou no sofá pensativa. Ele vai enfrentar problemas por isso. Vai, mas acho que ele está pronto para enfrentar. E nós, vamos continuar apoiando a igreja? Acho que sim. Enquanto eles mantiverem o compromisso de acolher a todos, vamos apoiar. Ela sorriu. Você sabe que sua mãe estaria orgulhosa, né? Senti um nó na garganta. Eu espero que sim. Os meses passaram. As reformas da igreja foram concluídas. O telhado novo, os vitrais restaurados, a ala de catequese construída. Tudo ficou lindo. E a placa na entrada, como eu havia pedido, dizia: doação de João Silva e família, para que todos sejam bem-vindos na casa do Senhor. A história do padre e sua transformação começou a se espalhar. Outras paróquias começaram a adotar políticas semelhantes. O bispo, inicialmente resistente, acabou cedendo ao ver o impacto positivo. A igreja de São Pedro se tornou um exemplo. E eu continuei minha vida, trabalhando, cuidando da minha família, usando meu dinheiro para ajudar onde podia, hospitais, escolas, projetos sociais, sempre discretamente, sem alarde. Ana voltou a estudar. Sempre foi sonho dela fazer faculdade, mas nunca teve oportunidade. Agora tinha. Ela se matriculou em pedagogia e estava adorando. Gabriel crescia rápido. Começou a engatinhar, depois a andar. Cada marco era uma celebração. Cada sorriso dele era um lembrete de por que tudo aquilo tinha valido a pena. Mas houve um momento, quase um ano depois do batismo, que marcou tudo. Eu estava no hospital, trabalhando, quando uma mulher idosa me parou no corredor. Ela era paciente ali, internada há algumas semanas. Sempre que eu passava, ela me cumprimentava. Seu João, ela me chamou segurando minha mão com as dela, trêmulas e frias. Sim, Dona Maria. Eu ouvi sua história, do padre, da igreja, de tudo. Fiquei surpreso. Não sabia que minha história havia chegado tão longe. A senhora ouviu? Sim, minha neta me contou e eu queria agradecer. Agradecer por quê? Ela sorriu, os olhos brilhando. Porque você me deu esperança. Esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo, pessoas que usam o que têm para ajudar, não para se exibir, pessoas que não esquecem de onde vieram. Senti meu coração apertar. Dona Maria, não precisa dizer nada, meu filho. Só queria que você soubesse que o que você fez importa. Importa muito. Ela apertou minha mão e me soltou. Continuei meu trabalho, mas aquelas palavras ficaram comigo. Importa. Tudo o que passei, a rejeição, a dor, a raiva, o confronto, o perdão, importou. Não apenas para mim, mas para outras pessoas, para pessoas que eu nem conhecia. Naquela noite, quando cheguei em casa, abracei Ana e Gabriel por um longo tempo. Está tudo bem? Ana perguntou. Sim, respondi. Está tudo mais do que bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acreditei nisso. Semanas depois, recebi um convite. O padre estava organizando um evento na igreja, uma celebração de 1 ano das reformas e das novas políticas de acolhimento. Ele queria que eu falasse para a congregação.
Hesitei. Não gostava de falar em público, não gostava de atenção, mas Ana me convenceu. As pessoas precisam ouvir sua história, não para te glorificar, mas para inspirar. Então aceitei. No dia do evento, a igreja estava lotada. Havia pessoas de todas as classes sociais, ricos e pobres lado a lado, jovens e idosos, todos ali para celebrar algo maior do que paredes e vitrais, para celebrar acolhimento, comunidade, fé verdadeira. Quando chegou minha vez de falar, subi ao púlpito com as pernas tremendo. Olhei para a multidão e vi Ana sorrindo, segurando Gabriel. Vi o padre sentado na primeira fileira com os olhos atentos. Vi rostos desconhecidos, mas todos esperançosos. Respirei fundo e comecei. Há um ano eu entrei nesta igreja como um homem rejeitado. Saí como um homem determinado. Voltei como um homem em busca de justiça. E hoje estou aqui como um homem grato. Grato, continuei, minha voz ecoando pela igreja. Não pela rejeição que sofri, mas pelo que ela me ensinou. Ela me ensinou que dignidade não se compra, que fé não tem preço, e que uma pessoa vale muito mais do que o dinheiro em sua conta bancária. Parei por um momento olhando para os rostos atentos. Eu poderia ter usado minha história para destruir, para vingar, para humilhar quem me humilhou, mas eu escolhi um caminho diferente. Escolhi o caminho da transformação, porque no final não é sobre ganhar ou perder, é sobre o que deixamos para trás. Apontei para Gabriel nos braços de Ana. Aquele é meu filho, Gabriel. Ele foi a razão de tudo isso. Quando o padre me disse que ele não podia ser batizado aqui, algo quebrou dentro de mim. Mas também algo despertou. Eu percebi que se eu não fizesse nada, outras crianças, outras famílias, passariam pelo mesmo. Respirei fundo, sentindo a emoção subir. E hoje eu olho para esta igreja transformada, não apenas nas paredes e vitrais, mas nas pessoas. Eu vejo famílias que antes se sentiam excluídas agora participando. Eu vejo um padre que teve a coragem de reconhecer seus erros e mudar. Eu vejo uma comunidade que entendeu que acolher é mais importante do que lucrar. Fiz uma pausa. Mas quero deixar algo claro. Essa não é minha vitória. É a vitória de cada um de vocês que escolheu ficar, que escolheu apoiar essa mudança, que escolheu acreditar que uma igreja pode ser diferente. Desci do púlpito sob aplausos. Não eram aplausos ensurdecedores, mas eram sinceros. O padre se levantou e me abraçou. Obrigado, ele sussurrou em meu ouvido, por tudo. Após o evento, muitas pessoas vieram conversar comigo. Algumas para agradecer, outras para contar suas próprias histórias de rejeição e superação. Cada conversa me lembrava de por que tudo aquilo importava. Um jovem casal me parou. Eles tinham cerca de 25 anos, vestidos simplesmente, mas com olhares brilhantes. Senhor João, eu sou Pedro, e essa é minha esposa, Carla. A gente queria agradecer. Por quê? Perguntei. Porque por causa da mudança aqui, a gente conseguiu se casar. A gente tentou há 2 anos, mas não tinha dinheiro para pagar a taxa. Acabamos adiando, mas agora finalmente conseguimos. E foi lindo. Carla tinha os olhos cheios de lágrimas. A gente estava quase desistindo do casamento na igreja, mas o Senhor fez a diferença. Abracei os dois. Não fui eu, foi a vontade de vocês de não desistir. Eu só ajudei a abrir as portas. Eles sorriram e se afastaram de mãos dadas. Ver aquilo me encheu de alegria. Mas nem todos os feedbacks foram positivos. Uma semana depois do evento, recebi um e-mail. Era de um empresário rico da cidade, membro antigo da paróquia. O tom era agressivo. Senhor João, sua interferência na igreja de São Pedro foi um desastre. Você transformou um lugar sagrado em um centro de assistencialismo. Famílias de bem como a minha estão saindo porque não queremos nos misturar com qualquer um. Você destruiu a essência da nossa comunidade. Li o e-mail 2 vezes. Senti raiva, mas também pena. Pena de alguém que não entendia o que significava ser cristão de verdade. Não respondi. Não valia a pena. Mostrei o e-mail para Ana, ela balançou a cabeça. Tem gente que nunca vai entender.
Eu sei, mas não podemos deixar que pessoas assim nos desanimem. Você vai desistir? Nunca. E não desisti. Continuei apoiando a igreja, mas também expandindo minha ajuda para outros lugares. Comecei a visitar outras paróquias, conversando com padres, ouvindo histórias, identificando problemas semelhantes. Descobri que a igreja de São Pedro não era uma exceção. Havia dezenas de igrejas cobrando taxas absurdas, rejeitando fiéis pobres, priorizando dinheiro sobre fé. E eu decidi fazer algo a respeito. Criei uma fundação. Chamei de Fundação Acolher. O propósito era simples: ajudar igrejas a se tornarem verdadeiramente acessíveis, fornecendo recursos para que elas não dependessem de taxas obrigatórias, e também apoiar famílias que precisavam de sacramentos, mas não tinham condições financeiras. Ana me ajudou a montar tudo. Ela tinha um talento natural para organização e gestão. Juntos, criamos um sistema onde as pessoas podiam se inscrever, contar suas histórias e receber apoio. Em poucos meses, já tínhamos ajudado centenas de famílias. Batismos, casamentos, missas, tudo era coberto. E o impacto foi além do esperado. Começamos a receber cartas de agradecimento de todo o país. Histórias emocionantes de pessoas que pensavam que nunca teriam acesso a um sacramento e que, graças à fundação, conseguiram. Uma carta me marcou especialmente. Era de uma mãe de 3 filhos, no interior do Nordeste. Ela contava que havia perdido o marido em um acidente e não tinha dinheiro para a missa de 7º dia. O padre local cobrou um valor que ela não tinha. Ela estava desesperada, envergonhada, sem saber o que fazer, até que uma amiga lhe falou da fundação. "Senhor João", dizia a carta, "o senhor não sabe o que significa para mim ter conseguido fazer essa missa. Eu pude me despedir do meu marido com dignidade. Meus filhos puderam ver que o pai deles foi honrado. O senhor me devolveu algo que eu achei que tinha perdido: esperança." Quando terminei de ler, estava chorando. Ana também. "Você está mudando vidas, João", ela disse. "Não sou só eu, é todo mundo que está envolvido nisso." Mas o trabalho não era fácil. Havia resistência da igreja institucional. Alguns bispos viam a fundação como uma ameaça, como uma crítica implícita às práticas das paróquias. Houve até tentativas de pressionar para que eu encerrasse o projeto, mas eu não cedi. Continuei, apoiado por padres progressistas, por leigos comprometidos e por todas as famílias que se beneficiavam do trabalho. O padre da igreja de São Pedro se tornou um dos maiores aliados. Ele viajava comigo, visitava outras paróquias, compartilhava sua própria história de transformação. Ele era a prova viva de que mudança era possível. Um ano depois da criação da fundação, organizamos um grande encontro. Convidamos padres, bispos, líderes comunitários, famílias beneficiadas. O objetivo era compartilhar experiências, discutir desafios e fortalecer a rede de apoio. O evento foi realizado em um grande salão no centro da cidade. Mais de 500 pessoas compareceram. Havia gente de todos os cantos do país. Quando subi ao palco para fazer o discurso de abertura, olhei para aquela multidão e senti um misto de orgulho e responsabilidade. Orgulho pelo que havíamos conquistado. Responsabilidade pelo que ainda precisava ser feito. Há 2 anos comecei. Eu era apenas um faxineiro que queria batizar seu filho. Hoje, sou parte de um movimento que está transformando a forma como igrejas tratam seus fiéis. Mas não fiz isso sozinho. Cada um de vocês aqui é parte dessa transformação. Apontei para diferentes pessoas na plateia. Padre Antônio, que abriu sua paróquia no interior do Rio Grande do Sul para todos, sem distinção. Dona Francisca, que criou um projeto de apoio a mães solteiras em sua comunidade. Jovem Lucas, que organizou mutirões para reformar igrejas em bairros pobres. Vocês são os verdadeiros heróis dessa história. Passei a manhã inteira ouvindo relatos, cada um mais emocionante que o outro. Histórias de superação, de fé, de amor ao próximo. Histórias que me faziam acreditar que, sim, o mundo podia ser melhor. No final do dia,
Quando todos já tinham ido embora, sentei-me em uma cadeira no salão vazio. Estava exausto, mas feliz. O padre veio se sentar ao meu lado. Cansado? Muito, mas é um cansaço bom. Ele sorriu. Você já pensou no quanto sua vida mudou em tão pouco tempo? Penso nisso todos os dias. E tem arrependimentos? Pensei por um momento. Não, nenhum. Tudo o que passei, tudo o que enfrentei, me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu deveria estar. Ele assentiu. Você sabe que é uma inspiração para muita gente, né? Incluindo eu. Padre, o senhor também é uma inspiração. O senhor teve a coragem de mudar. Isso não é fácil. Não foi fácil, ele admitiu. Tem dias que eu acordo e ainda luto com a tentação de voltar aos velhos hábitos, de julgar pela aparência, de priorizar os ricos. Mas então eu lembro do seu rosto naquele dia, da dor nos seus olhos, e eu sei que nunca mais posso voltar a ser aquele homem. Ficamos sentados ali por mais alguns minutos, em silêncio confortável. Depois, nos levantamos e fomos embora, cada um para sua casa, cada um para sua vida. Mas a jornada não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. Nos meses seguintes, a Fundação Acolher continuou crescendo. Abrimos escritórios em 3 estados. Contratamos uma pequena equipe de pessoas dedicadas que compartilhavam da mesma visão. Ana assumiu o cargo de diretora administrativa e descobriu que tinha um talento incrível para a gestão. Gabriel completou 2 anos. Estava falando, correndo, explorando o mundo com aquela curiosidade típica de criança. Sempre que eu o olhava, me lembrava de por que tinha começado tudo aquilo. Por ele, pelo futuro dele, para que ele crescesse em um mundo um pouco mais justo. Uma tarde, Ana me chamou até o escritório da fundação. Ela estava sentada na frente do computador, com uma expressão preocupada. "O que foi?" perguntei. "Recebi uma denúncia. Uma paróquia no interior de São Paulo está cobrando taxas abusivas e expulsando famílias pobres. É exatamente o que aconteceu com a gente." Senti a velha raiva voltar. "Temos que fazer algo." "Eu sei, mas dessa vez é diferente. O padre de lá tem conexões políticas fortes. Ele não vai aceitar intervenção facilmente." "Não importa. A gente não pode ignorar." Viajamos até a cidade. Era pequena, com cerca de 20.000 habitantes. A igreja ficava no centro, imponente como sempre. Quando chegamos, fomos recebidos com hostilidade. O padre era um homem de uns 50 anos, alto, com uma expressão dura. Ele nos recebeu em sua sala, mas ficou em pé o tempo todo, cruzando os braços. "Eu sei quem vocês são," ele disse sem rodeios, "e não estou interessado nas suas ideias revolucionárias." "Não somos revolucionários," respondi calmamente. "Só queremos ajudar as famílias que estão sendo prejudicadas pelas taxas abusivas." "Taxas? Não são taxas. São contribuições justas. A igreja precisa de recursos." "Mas e quem não pode pagar?" Ana perguntou. "Então que procurem outra igreja. Simples assim." Era como ouvir o padre da igreja de São Pedro 2 anos atrás. A mesma frieza, o mesmo desprezo. "Padre," eu disse tentando manter a calma, "eu já passei por isso. Eu sei como é ser rejeitado por não ter dinheiro, e posso garantir que essa não é a vontade de Deus." "E quem é você para dizer o que é a vontade de Deus?" Ele rebateu, a voz subindo. "Um faxineiro que ficou rico? Isso não te dá autoridade sobre mim." Respirei fundo. Brigar não ia adiantar. "Padre, eu não estou tentando ter autoridade sobre o Senhor. Estou apenas oferecendo ajuda. Se a questão é dinheiro, eu posso ajudar a paróquia. Mas, em troca, peço que todos sejam acolhidos, independentemente de condição financeira." Ele riu, um riso sarcástico. "Vocês acham que dinheiro resolve tudo, não é? Aparecem aqui, com suas fundações e seus discursos bonitos, achando que vão salvar o mundo. Mas o mundo não funciona assim." "Talvez não," Ana disse, a voz firme. "Mas a igreja deveria funcionar assim." Ele nos olhou com desprezo. "Saiam da minha paróquia, agora." Saímos, mas não desistimos. Conversamos com os fiéis daquela igreja. Ouvimos suas histórias. Documentamos os abusos.
e levamos tudo ao bispo da diocese. O bispo, diferente do padre, foi receptivo. Ele ouviu nossas denúncias com atenção e prometeu investigar. 3 meses depois, aquele padre foi transferido. Um novo padre assumiu com uma visão mais acolhedora. Foi uma pequena vitória, mas significativa, e esse se tornou nosso padrão de ação. Sempre que recebíamos uma denúncia, investigávamos, oferecíamos ajuda e, quando necessário, levávamos o caso às autoridades eclesiásticas. Nem sempre conseguíamos resultados imediatos, mas plantávamos sementes. 2 anos depois da criação da fundação, decidimos fazer um balanço. Sentamos na sala de casa, eu, Ana e nossa pequena equipe, e revisamos tudo o que havíamos feito. Mais de 3.000 famílias ajudadas, 15 igrejas transformadas, centenas de sacramentos realizados sem custo, 2 padres afastados por conduta inadequada, 3 novos projetos sociais criados em comunidades carentes. Os números eram impressionantes, mas o que mais me tocava eram as histórias. Cada carta de agradecimento, cada foto de batismo, cada sorriso de alguém que finalmente tinha sido acolhido. Estou orgulhosa de você, Ana disse segurando minha mão. Estou orgulhoso de nós, corrigi. Nada disso seria possível sem você. Gabriel entrou correndo na sala, pulando no meu colo. Papai, vamos brincar? Sorri. Claro, meu filho, vamos. Enquanto brincávamos, pensei em tudo o que tinha acontecido, da rejeição à transformação, da dor ao propósito, da raiva ao perdão. E percebi algo. Minha vida tinha sentido, não por causa do dinheiro, não por causa da fama ou reconhecimento, mas porque eu estava fazendo diferença. Porque eu estava ajudando pessoas que, como eu, só queriam ser tratadas com dignidade. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, saí na varanda e olhei para o céu estrelado. Pensei na minha mãe. Imaginei ela sorrindo, orgulhosa do filho que criou. Eu cumpri minha promessa, mãe, sussurrei para as estrelas. Gabriel foi batizado na sua igreja, e mais do que isso, eu transformei aquela igreja no que ela sempre deveria ter sido. Um lugar de acolhimento, um lugar de amor. Uma brisa suave passou, e eu senti como se fosse um abraço dela. Ana veio para a varanda e me abraçou por trás. No que está pensando? Em tudo, em nada. Em como a vida é estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. É mesmo, ela concordou. E você sabe o que é mais maravilhoso? O quê? Saber que isso é só o começo. Ainda temos muito a fazer. Ela estava certa. Ainda havia muito a fazer. Muitas famílias a ajudar. Muitas injustiças a combater. Muitas vidas a transformar. E eu estava pronto. Pronto para continuar essa jornada. Não como um milionário, não como um herói, mas como João Silva, um homem simples que acreditava que dignidade, respeito e amor não têm preço, e que nunca, jamais, devem ser negados a ninguém. Anos depois, quando olhasse para trás, saberia que aquele dia na igreja de São Pedro, aquele dia doloroso de rejeição, foi o dia que mudou tudo, não apenas para mim, mas para inúmeras pessoas. Porque às vezes é preciso ser quebrado para renascer mais forte. É preciso enfrentar a injustiça para lutar por justiça. É preciso sentir a dor para desenvolver empatia. E eu estava grato por cada passo dessa jornada, pelos erros e acertos, pelas lágrimas e sorrisos, por tudo. Porque no final, o que realmente importa não é o quanto você tem, mas o quanto você dá. Não é onde você chegou, mas quantas pessoas você ajudou a chegar junto. E essa era a lição que eu queria deixar para Gabriel, para ele e para qualquer pessoa que ouvisse minha história. Que nunca se deixasse diminuir por ninguém, que lutasse pelos seus direitos e pelos direitos dos outros, que fosse gentil, mas firme, humilde, mas digno, generoso, mas justo. E, acima de tudo, que nunca, jamais esquecesse de onde veio. Porque no final, todos somos iguais diante de Deus. Ricos ou pobres, poderosos ou humildes, todos merecemos respeito, amor e acolhimento. E essa
é a verdadeira essência da fé. E você, o que achou dessa história? Você já passou por alguma situação parecida? Já se sentiu rejeitado ou julgado por sua condição financeira? Deixe sua opinião nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe essa mensagem, porque quanto mais pessoas souberem que dignidade não tem preço, mais justo o mundo será. Até a próxima história.